Gente, eu vou mudar de continente para a gente falar um pouquinho do que foi a final da Supercopa entre Real Madrid e Atalanta, porque o Marinho, nosso novo anjo da guarda, Maurinho Saldanha, ele não quer falar de Copa Sul-Americana. Por quê? Porque tem 790 times na Sul-Americana, menos um específico vermelho que não conseguiu se classificar. Então ele quer ir empurrando o assunto Sul-Americana para o fim, para ele esquecer que o time dele vai jogar no Campeonato Brasileiro e não vai jogar na Sul-Americana, esse campeonato tão simpático que a gente tem. Então vamos falar de Real Madrid e Atalanta, Arnaldo, porque o tal do Mbappé chegou chegando, né? Hoje aquele jogo de começo de temporada para valer, depois desse monte de amistoso, e foi 2-0 para o Real Madrid, um gol do Valverde e um gol do nosso querido Mbappé, segundo você, o melhor jogador do mundo, depois do Messi. O Endrick não jogou. Não. O Endrick vai ter que, embora a gente veja pelas imagens, os treinamentos, muito bem acolhido, mas num time que tem o quarteto, Rodrigo, Vinícius, Bellingham e Mbappé, vamos combinar que é um quarteto muito melhor que a seleção brasileira. O Endrick tem mais chance de jogar na seleção brasileira do que no Real Madrid, certo? Se a gente espremer bem, né? A seleção brasileira tem o Vinícius e o Rodrigo, mas não tem o Bellingham, né? Então o Endrick é capaz de conseguir ali e não tem o Mbappé, principalmente. E o Mbappé agora jogando numa nova posição, né, Marília? Para encaixar ali o Ancelotti nessa primeira amostra, não tirou o Vinícius do lugar preferido dele. Aliás, o Vinícius participou dos 2 gols. E colocou o Mbappé meio como centroavante mesmo, como mais centralizado. Ele está vestindo a camisa 9, né? Tava Como é que é? faceiraço o time, né? Não tava É, muito faceiraço? é um time mais leve, né? Agora tava o Tchouaméni e o Valverde, capitão do time uruguaio, capitão do time agora. O Real Madrid deu uma rejuvenescida, né? O Kroos saiu, o Modric é banco, então só o Carvajal mais velho, assim. O resto do time é muito, além de ser um time muito técnico, é muito vigoroso. A gente fica falando, não, Manchester City, sempre é Manchester City e o Real Madrid. Eu acho que para mim a distância do Manchester City para o Real Madrid é abissal em termos de elenco, não dá nem para comparar. E o Ancelotti ficou, não veio para a seleção, né? E a cada temporada o time dele, o Não elenco vem? dele fica melhor. Não vem? Simplesmente fica. Não vem? Acho que não vem mesmo, viu? Né? Não vem, Não, não né? vem. Não vem. Não vem. Sabe quem vem? O nosso técnico é o Dorival, que foi convocar na sexta para jogar em Curitiba, não é isso? Isso que eu vou falar É, daqui a pouco, porque o Real Madrid começou hoje, os jogadores estão começando a temporada, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Endrick no banco, jogadores que tiveram na Copa América. Antes de falar sobre o Dorival, dar uma notícia triste, né? Uma notícia que saiu durante a partida entre Real Madrid e Atalanta, o pai da estrela da Espanha, né, da estrela da Espanha e do Barcelona, o pai do Lamine Yamal, foi esfaqueado numa cidade perto de Barcelona e está em estado grave. Foi uma tentativa de assalto, a gente não sabe ainda, num estacionamento, e as informações são de um jornal catalão. Então, a expectativa do começo da temporada europeia, essa semana começa a Premier League, começa a La Liga, começam as principais ligas europeias, essa notícia triste desse menino que virou notícia desde que ele estava terminando as provas, e depois foi destaque, enquanto outros meninos não foram destaque na nossa Copa América. Espero que ele se recupere logo. Sobre os nossos meninos que não foram destaque, eu comentei aqui na semana passada para o seu Renato, que era para os times ligarem lá na CBF para falar das quartas de final da Copa do Brasil. Eu falei, depois fica chato, fica, né, indignação seletiva, o nosso Melvet vai ser prejudicado, porque tem os uruguais, vai ter os brasileiros. A questão é o seguinte: o Dorival e a sua comissão técnica decidiram em reunião na semana passada, e o Edinaldo já foi comunicado que dessa vez, aquilo que ele falou lá em janeiro, podem esperar, não se surpreendam, vou aproximar a torcida do povo da seleção, e os que jogam aqui não jogam em ligas piores do que os que jogam lá. Tal. E o fato de estarem em começo de temporada vai exacerbar isso. Depois de uma Copa América muito ruim, a verdade é que o Dorival ainda não se apresentou ao público local, né? Foram 2 amistosos lá fora, contra a Espanha e a Inglaterra, depois uma Copa América, um mês de treino, mais Copa América nos Estados Unidos, e agora ele vai para Curitiba, onde ele esteve ontem para assistir Grêmio e Fluminense, a gente vai falar daqui a pouco, para jogar contra o Equador e depois contra o Paraguai. E ele vai chamar brasileiros. Então eu quero saber do Renato
do time dele, além do Gerson e Pedro, quem vai ou quem merece ir. Vai atrapalhar, sim, não tem jogo, é verdade, no Campeonato Brasileiro mas é entre um jogo e outro de Copa, quartas de final de Copa do Brasil. É um absurdo isso, né? É um absurdo. Isso só no Brasil mesmo, que os campeonatos não param de verdade, né? Porque aí para, mas aí o jogo é 2 dias antes ou 2 dias depois. Enfim, é um caos absoluto. Olha, na lista da Copa América, além de Pedro e Gerson, estavam Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Esses são, supostamente, os jogadores que o Dorival gosta, que o Dorival pensava em levar para a Copa América e acabou não levando. Gerson e Pedro, sinceramente, eu acho convocações certas. E não vou me espantar se ele levar o Fabrício Bruno também. O Ayrton Lucas não está em boa fase. Se ele tem visto o Ayrton Lucas jogar, talvez ele não o convoque, porque realmente não atravessa a melhor das fases, o nosso beijinho, né? Beijinho por causa da marca de beijo de batom que ele O tem no Arnaldo pescoço. fez um igual por causa dele. A promessa Fez dele mesmo? da Copa É do sério? Brasil é que é atrás, não mostra, mas a promessa da Copa do Brasil era Tenho uma tatuagem só bem discreta, né? Não é o beijo no pescoço, não. Mas, enfim, a Alicia. verdade... Só para fechar, Marília, as inscrições serão Gerson, Pedro e talvez Fabrício Bruno. Mas o Fabrício Bruno pode ser que não seja mais nem jogador do Flamengo, né? Porque ele está em negociação bem adiantada e praticamente tudo certo para ele ir para o Rennes, da França. Gerson e Pedro, que não estiveram na Copa América. Ô, Alice, se jogar hoje, parece que o Dorival vai à partida, não tenho confirmação, mas ele estava previsto ir ao jogo hoje, do Palmeiras com o Botafogo. Se o Estevão jogar, já pode ser uma novidade? Ou é muito cedo? Eu acho que para isso, se ele tivesse que tomar uma decisão hoje, é cedo, porque a gente não sabe a condição física, né, do Estevão, como ele vai estar. Em termos técnicos, eu acho que ele teria uma oportunidade, sim, nem que seja aquela coisa para começar a fazer parte do elenco. Se a gente pensar no que o Estevão estava jogando antes de se lesionar da primeira vez, a gente chegou a falar isso até durante a Copa América, né? Se tivesse sido 1 mês, 2 meses antes, talvez ele tivesse tido até uma oportunidade lá. Mas a questão física agora é uma dúvida, né? Quando um jogador muito jovem, muito franzino, tem 2 lesões seguidas, já acende aquele sinal de alerta de ver se ele vai conseguir voltar a estabelecer uma sequência. Em termos técnicos, eu acho que ele teria lugar, sim. Aí a questão é ver como que ele vai estar fisicamente, se vai conseguir entregar o que estava entregando antes de se machucar da primeira vez. Eu vou fazer uma pergunta capciosa para o Arnaldo, porque eu sei o quão fã ele é dos dois. Arnaldo, hoje, Paquetá ou Lucas? Lucas disse que quer voltar para a seleção. Eu acho que a chance do Lucas... Paquetá 20 vezes melhor, mas eu acho que a chance do Lucas voltar para a seleção é grande. Se for essa turma de brasileiros aí. O Dorival gosta dele, trabalhou com ele, foi campeão com ele. O São Paulo também é aquilo, né? Embora a gente não possa considerar o Rames, foi um dos times brasileiros que mais perdeu jogadores para a Copa América, né? Tem o Ferrarese, o Bobadilha, que hoje é titular do time. Então, a data FIFA implica em toda essa coisa aí. E acho que essa desculpa de estar começando a temporada europeia, lá para a data FIFA. Lá estão os melhores jogadores, incluindo goleiros e tal. Não tem comparação, gente. Mesmo assim, mesmo que quando a gente discutia o caso Endrick, era muito específico, uma posição que o Brasil não tinha exatamente jogadores e tal. Mesmo a questão do Estevão, para mim, o Brasil tem jogadores na posição do Estevão, rodados, mais maduros para jogar, né? Eu acho que a forçação de barra de convocar jogador que atua no Brasil para tentar, na verdade, vai provocar o efeito inverso. Se ele convocar o Estevão, o torcedor do Palmeiras vai protestar. Se ele convocar o Lucas, o torcedor do São Paulo vai protestar. Se ele convocar o Gerson, o torcedor do Flamengo vai protestar, não vai? Na parte decisiva da temporada, convoca os caras lá. Traz o Militão, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, certo? Traz a galera. Os caras são bons. Traz os caras lá, né? A missão do Dorival é transformar bons jogadores num time de futebol. O Brasil tem bons jogadores, precisa ser transformado num time de futebol lá fora. O Brasil tem bons jogadores lá fora. Aí pode trazer o Endrick agora também, que ninguém vai reclamar. Ô Danilo, você que é o mais pacheco de todos aqui dessa bancada,
até porque não tinha nascido em 2002, com esse papinho que nasceu em 2004, que não viu o Brasil ganhar nada, não sei o que lá, e já comprou bandeirinha. Ele disse que nasceu em 2004, não sei a conta que ele faz, mas ele disse que nasceu em 2004. Ô Danilo, tá em sexto nas eliminatórias, não é que assim, traz qualquer um e põe para jogar contra o Equador, não é que tá indo super, vai classificar todo mundo, tá tudo certo, mas é um momento muito difícil. O Dorival chegou porque o Ancelotti não respondeu o Tinder, ficou sem técnico faz 10 meses sem jogar. 10 meses sem jogar, o Brasil fez 2 bons amistosos, uma Copa América ridícula e está em sexto nas eliminatórias. Para convocar qualquer um que tá tudo bem? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu acho que o Dorival ele tem que entender que o dele está muito na reta nessa convocação. Porque se o Brasil não ganhar os 2 jogos, eu não descarto o Edinaldo dar uma louca e falar para o Dorival, obrigado, vou dar uma ligadinha para o Klopp, que está sem nada por enquanto. Eu não confio que o Edinaldo vai segurar e vai ficar sem fazer nada e que vai manter o Dorival em qualquer crise, que vai falar que tem um projeto. Para mim, o Edinaldo vai sempre colocar alguém no cargo que não dá dor de cabeça para ele e que sirva de escudo. O Fernando Diniz perdeu a casca, começou a virar problema, ele pegou e tchau. E vai ser a mesma coisa agora se ele deixar o Dorival não convocar o melhor time, ou se convocar um time que não consiga ganhar do Equador e do Paraguai depois. Aliás, o Paraguai não ganha de ninguém. Então, assim, realmente o Brasil tem a obrigação de ganhar do Paraguai e com certa tranquilidade, mesmo jogando fora de casa. Acho bom que o Dorival entenda e que mesmo com a volta da temporada agora, da Europeia, que tem jogadores meio que fora de ritmo ainda, os jogos vão ser em setembro, dá tempo de os caras pegarem um pouquinho mais de ritmo até lá, então não precisa considerar a convocação sendo sexta e o jogo vai ser no sábado, não, a convocação é sexta, você tem mais 15, 20 dias, dá para pensar um pouco mais a longo prazo, então você pode convocar Vini Júnior, você pode convocar Rodrigo, você pode convocar Militão, isso só para falar dos caras que jogaram hoje agora pelo Real Madrid, tem vários outros jogadores que dá para você convocar também, e aí, claro, convoca um ou outro. Eu acho que o Estevão é um bom jogador para você compor grupos. O Pedro é um jogador que dá uma característica diferente para esse elenco que o Dorival tem na mão. Então é bom o Dorival entender que o dele está muito na reta para esse jogo. E vocês vão lembrar, se o Brasil sofrer contra Equador e Paraguai, vocês vão ver o que vai virar o noticiário de seleção brasileira. Abel Ferreira, já, imediatamente. Claro, a solução é simples. A mais simples possível. Abel Ferreira, depois desses 2 jogos. Eu sou completamente a favor. Eu achei que não haveria Pacheco morto das organizações UOL do que Arnaldo Ribeiro, mas ele passou... Melhorou. Se vocês buscarem o Tite, é melhor ainda. Ele acaba de passar o bastão, Mister Quartel para Danilo Lavieri. Pessoal, falando em quem vai levar de lá ou daqui, tem um jogador que não foi, que merece e que ontem fez de novo a diferença para o Atlético Mineiro, Paulinho. O Atlético empatou fora de casa com o São Lourenço, 1-1. Paulinho de novo fez gol na ausência do Hulk. E com o Hulk também tem sido ele o grande nessa Libertadores. O Atlético só empatou e trouxe de volta esse bom resultado, até apesar do São Lourenço, não ganhar de ninguém, mas é um bom resultado no mata-mata. Não sei se vocês sabem, mata-mata é só classificar. Não precisa fazer 18 mil gols. Você classifica, tá bom. E trouxe também mais uma reclamação contra a Conmebol. Põe aí para mim. Não é repetido, gente. É mais um vídeo de racismo que a Conmebol responde com nota de repúdio e uma multinha para deixar a sede do Paraguai mais rica. Temos o vídeo, Marinho? Tem uma reprodução, um vídeo feito lá de torcedores imitando macaco para torcedores brasileiros que estavam na Argentina ontem. Uma cena que se repete toda vez, cada vez mais, e aqui quando vem tem briga, quando vai lá tem isso, e a questão é que a Conmebol, da conivência da Conmebol antes, e nesse caso ela é de uma ojeriza, porque vem o presidente da FIFA falar, não, somos contra o racismo, e o racismo vai ser vai ser extinto do futebol, e a gente vê em todos os jogos, e não acontece nada. Não, o mais grave que não acontece nada é porque o Paspalho está fazendo isso para a Câmara. Não existe possibilidade, é a coisa mais fácil do mundo identificar esse Paspalho, identificar e proibir ele de entrar em qualquer estádio na Argentina. Mas isso a Conmebol não faz. A Conmebol, como você falou, vai dar uma multinha e segue o jogo. É ridículo, completamente ridículo.
Não, a impunidade é a semente do próximo crime, né? Não tem nenhuma motivação para o cara deixar de ser racista, especialmente na Argentina. E uma das coisas que mais me entristece nas imagens de ontem é que, de novo, tinha criança. Né? Então, estamos fazendo essa passagem de bastão geracional, né? Ensinando para as crianças, né, as piores coisas possíveis e tratando, mais uma vez, como a Conmebol sempre faz, como, né, uma infração, uma besteira qualquer, e que segue acontecendo. Na Argentina, a gente sabe que, inclusive, o racismo tem apoio institucional, tem apoio do governo, como teve, né, no caso da seleção argentina, depois de vencer a Copa América com aqueles cânticos absurdos, né, provocando a seleção da França. Então, assim, há pouca esperança de realmente alguma coisa mudar, seja pela a mão de qualquer instituição na Argentina e pela Conmebol, né, gente? Não sei se vocês lembram do sorteio da Conmebol, em que teve 45 minutos de homenagens à família do Alejandro Domingues e um vídeo de uma participação de 3 minutos do Cafu para falar de racismo. Então, assim, esse dá bem o tom da importância que esse tema tem para a Conmebol. E aí eu vou fazer só um comentáriozinho a respeito do jogo, Marília. Eu acho que você voltar para casa contra time argentino, com o time argentino podendo empatar, a vida é bem difícil. Né? É claro que um resultado, um empate fora de casa na Argentina nunca é um resultado ruim, mas o Galo é um time muito superior ao São Lourenço, não conseguiu demonstrar isso ontem, ficou 30 minutos ali encaixotado, sem conseguir criar, e a gente sabe como é que time argentino joga fora de casa sentado no resultado. Né? Vai ser um jogo muito duro, né? Eles não sentem pressão de torcida adversária, nada disso, e vai ser aquele jogo picotado. Acho que o Galo perdeu uma oportunidade de tentar ter um jogo mais tranquilo na volta. A vida vai ser dura, menos que consiga abrir o placar rapidamente, e aí eles precisarem buscar, assim, o jogo não vai ser fácil, não. Bom, a Conmebol não se preocupa com o racismo. Mas sabe o que ela faz? Ela faz o time jogar 700 quilômetros da sua casa para caber 25 mil pessoas da outra torcida. Uau!